Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é José Aurélio Ramalho, presido o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma organização social de interesse público, membro do Conselho Socioeconômico da ONU e tenho reconhecimento de todas as entidades nacionais ligadas à segurança viária. É um prazer e um orgulho muito grande estar aqui com vocês, com esse grupo de pessoas que hoje são amigos pessoais, não só do Observatório, mas da minha pessoa, pela contribuição que eles vêm dando à segurança viária no país. E é uma pena, nós tivemos um problema tecnológico, nós íamos ter aqui o Tião, que é o diretor do Estadão, fazendo a abertura, mas faço aqui as honras, né, e agradeço ao Estadão pela oportunidade. Será uma série de webinários, 4 webinários, esse é o primeiro, que irá tratar da responsabilidade social e a segurança viária. Todos nós sabemos que, em várias áreas, o governo sozinho não vai conseguir transformar esse país. E a segurança viária não é diferente. E aqui nós convidamos algumas empresas que estão fazendo a diferença em ajudar o país a avançar nessa pandemia silenciosa que é o trânsito. O trânsito mata dezenas de pessoas por dia. E o pior, comparado com o atual momento que vivemos, essa pandemia, o mais dramático dela são as sequelas, né? Que são centenas de pessoas que ficam mutiladas diariamente no trânsito brasileiro. E isso motivou a criarmos o Observatório há 10 anos atrás para tentar mudar esse cenário. E a gente só consegue fazer isso graças ao investimento intelectual, financeiro, né, e a paixão pela causa, que essas empresas que estão aqui conosco têm demonstrado nos últimos anos. Muito bom dia a vocês, desejo um excelente webinar e eu passo a palavra aqui ao nosso mediador, Danilo Tiso. Olá, boa tarde, bom dia a vocês. Primeiro, agradecer ao Ramalho, meu amigo aí, parceiro, né, nessa atuação no terceiro setor, pelo convite para participar desse webinar, que é extremamente importante, né, com relação à responsabilidade social na segurança viária, e também agradecer ao Estadão, né, por estar disponibilizando esse espaço. E, enfim, o tema de hoje, né, a responsabilidade social, é um tema que vem se desenvolvendo já faz um certo tempo, mas é algo que ainda a gente considera um pouco em construção, porque a gente fala de responsabilidade social, fala de sustentabilidade, né, de terceiro setor, inclusive, do ponto de vista das organizações sem fins lucrativos, mas só para a gente alinhar aqui, né, o conceito, basicamente a responsabilidade social ela se expressa como um desejo, né, como um propósito de se incorporar questões socioambientais nos processos decisórios das empresas e as empresas se responsabilizarem por isso. E isso, quando a gente fala da responsabilidade social, a gente está falando tanto relacionado à comunidade, né, a todos os públicos de interesse das empresas, mas também está falando dos públicos internos. Eu sou advogado, sou fundador da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, aqui de São Paulo. A gente trabalha lá com o Terceiro Setor e Responsabilidade Social, e lá nós temos um núcleo específico de negócios de impacto ambiental que vem tratando desse tema já faz 16 anos, mais ou menos, né? E agora, nesse momento de pandemia, esse tema é ainda mais importante. Se fala mais, né, na responsabilidade social, na sustentabilidade. Por quê? Primeiro, a gente vem num momento onde o comportamento das pessoas ele está muito mais próximo, o relacionamento das pessoas está mais próximo às marcas, né? A partir do momento que a gente se comunica demais em redes sociais atualmente. Então, a gente percebe que os consumidores, na própria rede social, eles têm considerado muito não só a qualidade dos produtos, mas também o posicionamento, os valores da empresa, os princípios adotados como instituição,
Então, causas sociais, ambientais, relacionadas à diversidade e à segurança no trânsito, como é o caso do observatório, elas estão com maior notoriedade, né? Porque a pandemia faz com que as marcas acabem, né, tendo, por esse contato próximo e por essa sensação de insegurança, as marcas também precisam ser mais humanas, né? Ter mais empatia com o consumidor. E uma possibilidade da gente trabalhar com isso dentro das marcas, né, ou de acordo com o propósito dessas marcas, é por meio da responsabilidade social e pensando não só num propósito individual, só do cliente, mas também do ponto de vista coletivo de todos os públicos de interesse. Então, a gente tem visto marcas até alterando o logo, fabricando máscaras, né, desenvolvendo álcool em gel, enfim. Se a gente for verificar, nós temos aí um contador de doações do terceiro setor que já conta com mais de 6 bilhões de reais em doações em virtude da pandemia, por vários motivos. Então, por todos esses pontos, a questão da responsabilidade social, ela deixa de ser algo que a gente chamava meio para inglês ver, né, muitas vezes, antigamente, né, como um greenwash, né, o pessoal também chamava, mais de marketing, de comunicação, e passa a estar intrínseca à gestão das companhias, e principalmente das que estão aqui, né, aqui a gente tem companhias realmente muito desenvolvidas e que já trabalham com esse conceito há muitos anos, e hoje a gente vai tratar especificamente da responsabilidade social na segurança viária. E aí, para começar, vou passar para a Daniela, né, para a Dani Gurgel, que é do Observatório, e ela vai falar sobre como o observatório, né, quais as formas, e mais especificamente de um programa, mas como uma organização da sociedade civil pode fazer parceria, colaborar com uma empresa, né, do segundo setor, para que se possa, né, enfim, trabalhar com comprometimento do ponto de vista da sustentabilidade e da responsabilidade social. Tem participantes aqui que a gente vai conversar, que tem parcerias em MRC, tem mantenedores de atividades relacionadas ao trânsito, né, à segurança viária. Nós temos também, aí, inclusive, empresas que participam de um programa, que é o programa Laço Amarelo, né, que é um programa do Observatório, que tem a ver com segurança viária, com educação. Então, vou pedir para a Daniela Gurgel, né, que é responsável pela comunicação do Observatório, contar um pouco mais sobre o programa. Bom dia, Danilo. Obrigada pela presença. Bom dia a todos os nossos convidados nesta primeira live de setembro. O Observatório vai realizar mais 3, além desta. Eu gostaria de falar rapidamente do nosso programa, né, do programa de responsabilidade social que o Observatório mantém em parceria não só com empresas, mas também com entidades e também com municípios, né, com prefeituras. O programa foi criado em 2017 e, na verdade, a ideia nossa foi manter a chama que a gente via acontecer durante o mês de maio, porque durante o mês de maio, por conta do movimento Maio Amarelo, muita gente, muitas empresas, muitas prefeituras e muitas entidades procuravam o observatório para conteúdos de comunicação que tivessem o viés da segurança no trânsito. E aí, por conta dos pedidos que a gente recebia, depois que maio acabava, nós criamos o programa Laço Amarelo, que hoje muitas empresas já utilizam ele como a responsabilidade social deles para com a causa dos acidentes de trânsito, Danilo. Então, assim, na verdade, a nossa intenção foi colaborar nessa área de responsabilidade social com as empresas, levando conteúdos corretos e periódicos todos os meses, para que as empresas não deixem o assunto que é a segurança no trânsito, só para o mês de maio, que elas falem de segurança no trânsito o ano todo. Então, o programa consiste numa parceria entre o observatório, que é o MOCIP, e a empresa, né, ou o município, ou entidades, para que eles
divulguem conteúdos de segurança no trânsito, de comportamento seguro no trânsito durante o ano inteiro. Então, a gente mensalmente envia para as empresas um conjunto de peças de comunicação, um texto, podcasts, peças para redes sociais, todas prontas para que as empresas utilizem ao longo daquele mês, junto com as outras comunicações, com os outros, com as outras, o que a empresa efetivamente precisa comunicar. Então, ela une esse trabalho de responsabilidade social junto com o que ela já faz e divulga para colaborador, para clientes. Então, assim, o Laço Amarelo, o programa Laço Amarelo, ele não tem limite. Você pode usar não só na comunicação dentro da empresa, mas também para fora da empresa, por meio de WhatsApp, né, das mensagens instantâneas de texto, né? Então, assim, a gente tem orgulho do programa, porque a gente sabe que por intermédio do programa a gente está chegando na sociedade, né? Está chegando em diversos públicos que de outra forma a gente não chegaria, e parte das empresas parceiras do programa está aqui hoje representada nessa live. Então, quem quiser saber mais do programa, o programa tem um site, ele é o www.lacoamarelo.org.br. Então, assim, quem quiser conhecer mais o programa ou conversar com a gente sobre o programa, nós estamos à disposição. E desde já eu quero agradecer aí as empresas que estão presentes nessa live e que são empresas Laço Amarelo e que hoje ajudam a gente nesse trabalho de conscientização para a segurança no trânsito. Danilo. Obrigado, Daniela. Muito interessante, né, o programa, porque dá para perceber que é uma coisa estruturada e que, enfim, a empresa parceira, o município ou a organização, ela recebe de uma forma continuada informações para que ela possa disponibilizar para o público interno e externo. Mas aí, né, dentre os participantes, como você disse, que tem empresas que já aderiram ao programa Laço Amarelo, eu vou abrir para quem quiser começar aqui a falar, primeiro, sobre as atividades de responsabilidade social relacionadas ou não à segurança viária que a empresa faz, e depois como é o Laço Amarelo do ponto de vista, né, da empresa, de quem faz a adesão ao programa. Quem quiser começar, está aberto. O Tião, acho que conseguiu uma conexão, aliás, o equipamento deixou ele conectar, né? Vamos lá, Tião, vamos ver se ele... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Perfeito. Então tá bom. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos aqui. Agradeço em nome do Estadão, que também é uma empresa Laço Amarelo, enfim. A gente teve essa oportunidade de reunir tanta gente importante para discutir um assunto que é fundamental, né, que é segurança viária. Enfim, a gente vive momentos aí curiosos, diferentes, estranhos, né, para todo mundo. Eu agradeço a participação de vocês. E para quem está nos assistindo, só para vocês entenderem, que é o seguinte, umas 9h30, 9h35, mais ou menos, eu comecei a tentar entrei, o pessoal via meu rosto, mas não conseguia me ouvir e tal. E aí foi até o Ramalho falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma mímica, você faz mímica e eu faço a sua voz e tal, mas aí acabou não funcionando direito, mas agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado, assunto importantíssimo para se tratar. Eu acho que vivemos um momento de grandes transformações e é importante que as empresas, né, juntamente com o governo, façam ações que sejam de fato efetivas para que a gente possa melhorar o nosso trânsito, diminuir a violência no trânsito, melhorar a segurança viária de uma maneira geral, enfim. Então, agradeço a todos vocês que estão participando aqui e todos vocês que estão nos assistindo também. Muito obrigado, em nome do Estadão e de todos aí que estão participando. Bom, obrigado, Tião, né, enfim, por essa oportunidade, que com certeza muita gente vai poder acessar esse conteúdo. Eu acho que isso é um grande diferencial mesmo, e que ajuda muito, né, nesse momento de pandemia, que a gente não tem muito outra saída, né, acaba tendo que ser por aqui mesmo. Mas eu tinha deixado aberto, então, antes do Tião falar, mas agora eu vou passar para o Alexandre Albert, então, para ele falar um pouquinho sobre a responsabilidade social na BR Distribuidora, enfim, a relação com o programa Laço Amarelo, e está aberto. Bom dia a todos e a todas. Como mencionado, atuo na BR Distribuidora já há bastante tempo, na área de trânsito, especificamente há mais de 20 anos.
Então, a BR, como uma das principais distribuidoras de combustíveis do país, ela tem na logística, no movimento e na conveniência, seus principais pilares de atuação. Então, o trânsito faz parte do nosso negócio. Por isso, toda a atenção que ele merece é dado pela BR. Então, temos ações, sim, estruturadas, campanhas, que são rotineiras ou periódicas em função dos períodos do ano, A gente tem vários momentos oportunos, onde a gente trata mais a fundo a questão do trânsito. E importante também falar que todas essas nossas ações, elas só não abrangem só o público interno da BR, Então, a gente tem público externo, tem consumidores, tem clientes, tem parceiros, fornecedores, Então, só para vocês terem uma ideia desse universo que eu estou falando de potencial impactado, positivamente pelas nossas ações, a gente é uma rede aí, nós somos uma rede com mais de 7.700 postos, então é onde a gente mantém algum tipo de contato também com o nosso consumidor. Temos atualmente umas 100 transportadoras atuando para nós, e quando eu falo de transporte de produtos, a gente tem um universo aí de aproximadamente 8.000 motoristas de carga pesada, temos mais uns 500 motoristas que atuam na nossa frente de vendas também envolvidos aí no dia a dia do trânsito. Rodamos em torno de 26 milhões de quilômetros por mês nas estradas brasileiras, aí a gente consegue enxergar o quanto é importante essa nossa atuação em prol do trânsito seguro, um trânsito responsável, vamos chamar assim. Então, quando a gente fala de 26 milhões de quilômetros, são mais de 600 voltas na Terra por mês. Temos também aí, já falei dos 8.000 motoristas, mais alguma relação. Somos uma empresa do Laço Amarelo, temos um programa voltado para gerenciamento de risco no transporte muito forte, e aí eu poderia falar um pouquinho, não vou esgotar aqui, que eu quero compartilhar para os outros colegas da mesa também, e depois a gente volta a falar dos assuntos, mas dentro dos principais programas que nós temos de relacionamento com nosso público, é o programa Motorista Destaque, onde a gente se relaciona não só com esses 8.000 motoristas, mas também com suas famílias, filhos, esposas, onde a gente tem um programa de premiação desses motoristas que trabalham para nós. Então, esse é um mote que a gente deixa, a gente tem um canal que vocês podem acessar para conhecer o programa a fundo, que é motoristadestaque.com.br ou destaque.com.br, e vocês conseguem acessar toda essa parte do programa. Tem papo de boleia, tem um programa de interação com os filhos desses motoristas, então a gente procura ter o trânsito permeado por todos esses nossos públicos que eu mencionei para vocês. Paralelo a isso, a BR também lançou esse ano o nosso relatório de sustentabilidade de 2019, então somos signatários também do Pacto Global da ONU, onde tem 10 iniciativas, 10 princípios do pacto, onde trânsito é um dos principais pilares também desse pacto. E só para não esgotar todas as oportunidades que eu vou ter ainda de abordar outros assuntos, temos aí o programa Na Mão Certa, que é um programa da Fundação Childhood Brasil, que promove a proteção de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Então, a BR, além do Laço Amarelo, além dessas campanhas internas, além de todo esse dia a dia no transporte, a gente vai poder conversar um pouquinho também da parte de monitoramento, da gestão que a gente faz do nosso transporte em prol da segurança, mas a gente também trabalha o social por meio desse programa Na Mão Certa. Tá? Vou deixar, eu acho que tem o Divino e a própria Sascar também para falar um pouquinho sobre
essas outras ações que a gente tem no trânsito, né? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar e depois a gente volta a abordar mais alguma coisa. Quer avançar, Divino? Bom, só para, então, fazer o meio de campo aqui, vamos passar, então, para o Divino, da Raizen, e até, enfim, além de saber a atuação da empresa com relação à responsabilidade social na segurança viária, queria também fazer um puxadinho na pergunta aí, qual o papel também da tecnologia, né, nessa atuação em responsabilidade social na segurança viária? Para mim, para o Divino? Para o Divino, né? Divino. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado aí ao Observatório, ao Estadão, por essa iniciativa tão bacana, tão relevante aí, que é para a gente discutir segurança nesse ambiente que a gente está tão conturbado, né? Só lembrando aqui, né, o que é a Raizen, né? Uma empresa que tem menos de 10 anos, mas a parte mais visível dela, obviamente, são os postos de gasolina da marca Shell, mais de 7 mil postos, e a operação aí de 26 usinas de etanol e cana-de-açúcar e bioenergia, né? Isso faz com que a gente, obviamente, precise utilizar uma logística muito intensa, tanto da cana-de-açúcar, né, para as nossas usinas, quanto do combustível que a gente, então, comercializa no Brasil inteiro. Então, a exposição rodoviária é parte do nosso dia a dia, é parte da nossa operação, e o tema segurança, ele é muito presente na nossa vida, né? A Raizen, desde que ela começou, ela reduziu o número de acidentes da operação a menos de 1/10 do que ela tinha 10 anos atrás. É um motivo de muito orgulho para toda a empresa, a segurança é um traço muito forte da nossa cultura, e isso fica muito explícito também quando a gente fala em logística, em acidentes de trânsito, né? Nós somos entusiastas aí do uso da tecnologia nesse gerenciamento, né? O transporte, né, ele conta muito com o fator humano, né? A figura do motorista, ela é obviamente chave nessa segurança, em garantir que a gente tenha um transporte seguro, e a tecnologia auxilia muito para que essa peça fundamental, que é o motorista, consiga receber feedback de como está sendo a sua performance, em que tipo de hábito ele está exercendo enquanto motorista, e o que ele precisa mudar para ficar ainda mais seguro. E o outro lado da moeda, quer dizer, a tecnologia, ela permite que a gente identifique quem já está funcionando muito bem, quem já está exercendo a sua função com maestria, e nós temos, tanto no transporte de cana quanto no transporte de combustíveis, programas, campanhas muito avançadas de reconhecimento desses profissionais excelentes que fazem parte da nossa base de motoristas, para que a gente faça a premiação. Então, na área da combustíveis, a gente já tem há vários anos o rodeio dos caminhões, onde é uma campanha que premia os condutores que não apresentam violações de comportamento, e na área de transporte de cana, a gente tem um programa Conduzir, o programa Transmove, que também tem o mesmo objetivo. Para quem não está acostumado com esse uso da tecnologia, do que a gente está falando aqui, né? Telemetria, ou seja, a nossa empresa sabe exatamente onde cada um dos veículos está, em que velocidade ele está, e a gente utiliza também um mapeamento geográfico para você saber em cada ponto da rodovia, principalmente nos pontos críticos, a velocidade em que eu gostaria que o meu veículo esteja, velocidade máxima, detectar se houve alguma necessidade de freada brusca, de alguma aceleração lateral, alguma curva mais fechada do que deveria, e com isso, ao longo da operação, você vai tornando a sua logística
cada vez mais segura, os motoristas vão aprendendo exatamente como se portar em cada ponto da rodovia, em cada ponto do cruzamento. Tem aquele cruzamento naquele bairro que é bastante complicado, a gente já pede que ele reduza a velocidade ali, e com isso o resultado apresentado tem sido excelente. Então, é o uso da tecnologia para ajudar a identificar o ótimo comportamento, a ajustar aquilo que não está legal, um programa de reconhecimento para garantir o estímulo para que essa força de trabalho continue focada em entregar cada vez resultados melhores, cada vez mais segurança, e nunca abrindo mão daquela gestão presente, olho no olho, bem próxima, com bastante treinamento, com bastante identificação de quem está em condição boa de trabalhar, para que, no geral, a gente consiga o nosso objetivo final, que é trabalhar com segurança, e a performance naturalmente segue isso. Não tem alta performance sem segurança, e a gente tem utilizado bastante a tecnologia para garantir isso. Obrigado, Danilo. Muito bom. Então, até que a gente está falando de tecnologia, nós temos aqui a Sascar também, né? Que é uma empresa que trabalha com tecnologia e segurança automotiva, e esse tema tecnologia, acho que ele está muito em alta, então eu queria saber do Boanerges da Sascar um pouco sobre como está sendo utilizado esse tema tecnologia na responsabilidade social aí relacionada à segurança viária. Claro que sim, Danilo. Bom dia a todos os colegas participantes. Obrigado aí ao Ramalho, ao Observatório aí pelo convite e participar nesse evento com um tema tão importante, né? Eu estava escutando o Divino comentar e nós temos a felicidade de ter aqui 2 clientes importantes que utilizam a nossa tecnologia em prol desse tema de segurança, né? A Sascar, ela vê esse tema da mobilidade, né, a mobilidade sustentável, como a sua razão de existir, tá? A Sascar hoje é uma empresa do Grupo Michelin, tá? E como todas as empresas do Grupo Michelin, a gente acredita, tá, que a mobilidade é uma parte super importante dentro do desenvolvimento humano. E essa mobilidade, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser sustentável e tem que ser segura, principalmente, tá? Então, toda essa parte de proporcionar ferramentas, seja, por exemplo, câmeras, o Divino comentou de telemetria, rotogramas, como nós chamamos rotogramas falados, tudo isso ajuda no dia a dia todas as empresas de transportes, tá, a ter uma operação um pouco mais segura, tá? Esse realmente é o nosso negócio, é prover uma tecnologia para a gestão de frotas, tá? Fazendo com que esse transporte, essa nossa atividade de ir e vir de pessoas, de cargas no nosso país, possa ser o mais segura possível, tá? Então, essa realmente é nossa razão de existir. Então, a responsabilidade social, Danilo, ela acaba sendo parte de tudo isso, né? A gente procura ter uma visão ou até focalizar as consequências de longo prazo em todas as ações que a gente toma. Então, essa parte do desafio de ter um desenvolvimento econômico, ambiental e social sustentável não é fácil, a gente tem que trabalhar isso todos os dias, né? E começa de dentro, A Michelin, o Grupo Michelin, sempre teve iniciativa nesse sentido, mas especificamente desde 2013, a gente tem um guia de ambições, vamos assim dizer, muito bem marcado, muito bem explicado, desse equilíbrio que a gente tem que buscar no desenvolvimento desses 3 pontos, o econômico, o ambiental e o social. Então, a gente sempre incentiva internamente, partindo dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, tá? Essa coisa dessa responsabilidade social, trata de colocar neles algo de responsabilidade social e, dessa maneira, trabalhar todo o entorno, tá? Sabemos que fazer a nossa parte é o começo, mas a gente sabe também que faz parte de um ecossistema, com outras empresas, com vocês, iniciativa privada também, mas a gente acredita que juntos a gente consegue mudar
ou pelo menos evitar, prevenir grande parte dos acidentes que passam nas nossas rodovias, tá? Então, isso é um pouco isso da SASCAR, dentro do tema de responsabilidade social. A gente tem muitas iniciativas, desde formar as pessoas internamente, apoiar escolas dentro desse sentido de segurança também, formar pessoas que depois vão ser multiplicadores dessa visão que a gente tem de cuidado e de responsabilidade, de mobilidade. Então, isso é um pouco o que a empresa trata de fazer a sua parte, né? Se posicionar dentro da sociedade, tá? Comunicar para que essa coisa seja realmente discutida em todos os âmbitos, né? A gente não vai conseguir mudar o cenário se o tema não tiver permeado, né, dentro de todos os âmbitos aí da sociedade. Então, um pouco isso. Muito bom. Obrigado. Então, agora passando a bola para a Paula, né, da 3M. A 3M, enfim, até já tenho tido alguns contatos pela própria comissão da OAB com o trabalho, e vejo que tem iniciativa de responsabilidade social desde a área ambiental também, social, econômica, e, enfim, e sei também que é um parceiro do Observatório e tem atuação nessa área de segurança viária. Além, né, de querer conhecer um pouquinho mais a atuação da 3M nessa área, eu queria saber da Paula uma coisa que vira e mexe eu converso também com o Ramalho do Observatório, né? Quando a gente fala da parte social, da comunidade, e da responsabilidade social das empresas, e começa a tocar no assunto trânsito, segurança viária, muita gente fala, poxa, mas isso daí é o poder público que tem que cuidar, né? A empresa privada não tem que se meter em segurança viária, isso é uma atividade pública e as empresas sigam suas atividades de responsabilidade social, trabalhando com educação, saúde, assistência social, enfim, todas as áreas possíveis, né? Por que a responsabilidade social no ambiente da segurança viária é também uma responsabilidade, ou se né, das empresas? Queria saber isso. Olá, obrigada, bom dia a todos. Primeiro, eu queria dar parabéns pela iniciativa Observatório Estadão e bom dia a todos os meus colegas aqui do webinar. Sim, eu acho que a responsabilidade social é uma responsabilidade das empresas, sim, é responsabilidade de nós como cidadãos também. Eu vejo que hoje a gente fala muito dessa pandemia, a responsabilidade social sempre esteve presente. Eu acho que ela se agudizou, se é que existe essa palavra, agora pós-pandemia, né? Então, a gente vê não mais uma era de mudanças, mas a gente está vendo uma mudança de era. Nós vemos empresas que antes não se posicionavam quanto a temas sociais, ou mesmo de repercussão midiática, como boicote a propaganda da plataforma do Google, ou o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Agora as empresas estão se posicionando. E eu acho que cada vez mais esse engajamento, entenda social, de a gente brigar pelo que é justo, eu acho que vem despontando como uma máxima dentre todas as empresas. A gente viu aqui na explanação anterior que todo mundo está falando bastante sobre segurança, né? Sobre prevenção. E eu acho que esse é o grande mote. Eu acho que o acidente no trânsito, e por isso o engajamento da 3M, é justamente por saber que eles são evitáveis. E uma vez que se pode evitar, gente, é uma vida, são vidas que não há preço, né? Então eu acho que esse engajamento e a iniciativa da 3M vem nesse sentido. Nós criamos um movimento que se chama 3M Mobiliza, justamente para mobilizar o público profissional do setor a saber que cada um, ao seu jeito, na sua função, pode fazer a diferença. Porque, senão, a gente vive um país que passa a ser um país de diagnóstico e prognóstico, e não de ação, de atitude, de fazer a diferença. E eu acho que a gente busca isso, é fazer a diferença todo santo dia, para que a gente possa, na verdade, engajar as pessoas e fazer da responsabilidade social algo tangível, porque a gente vê a responsabilidade social sempre como uma coisa muito floreada, quando não é o dia a dia. A gente trabalhar com ética, que é um dos pilares da 3M, por exemplo. Ética é a nossa forma de fazer negócios, então é a forma como a empresa se projeta no mercado. Então, todo esse conjunto de esforços, e tem que ser um conjunto de esforços concatenados e frequentes para que a mensagem seja transmitida de maneira bastante
objetiva e clara. Então, a cultura da prevenção, no caso da 3M, e a 3M é uma empresa multinacional de mais de 118 anos, é uma empresa inovadora da velha economia, né, de produtos ainda tangíveis que a gente pega na mão. É uma empresa que trabalha com prevenção, por exemplo, como chama? Infecções em sítios cirúrgicos, prevenções da saúde do trabalhador. Então, há várias linhas de trabalho da empresa nesse sentido, porque a gente acredita que você fazendo bem feito da primeira vez, você previne que ocorram efeitos danosos ou negativos. Quando o Ramalho menciona a quantidade de falecidos que existem no trânsito no Brasil, eu sempre faço uma comparação a nível global para dizer que o que morre no Brasil, ou fatalidades, sem contar os sequelados, eles se equiparam a quase como se fosse o número de falecidos do atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, como se houvesse uma Torre Gêmeas destruída no Brasil a cada 20, 25 dias. Então é uma tragédia a céu aberto. Mas a gente tem que sensibilizar, eu acho que esse é o grande papel nosso, sensibilizar, mas com base em dados e informações técnicas, o poder público, porque nós temos que ajudá-los também. O poder público ele não existe por si e não é uma finalidade em si. Então, cada vez mais, eu acho que respondendo a pergunta, Danilo, que sim, a sociedade, nós temos que nos organizar e fazer a nossa parte. Porque também a razão de existir da 3M é fazer isso. Todo dia a gente acorda maquinando o que a gente vai criar de diferente para ajudar nessa tarefa, que não é fácil. A gente vai ver aqui ao longo do debate as diversas iniciativas dos parceiros. Por hora, muito obrigada e voltamos ao debate na sequência. Obrigada. Valeu, obrigado, Paula. Agora eu deixei para o fim, né? O fim da primeira parte, mas o começo das perguntas, o Caporal, da Autoavaliar. E a gente vê, a 3M é uma empresa de mais de 100 anos de idade, né, como a Paula falou, e a Autoavaliar, ela já é mais nova, né? Até pedi para o Caporal dizer quando que foi criada e tal, e trabalha, enfim, também com tecnologia, né? Tem muito a ver com isso, existe uma particularidade que a Autoavaliar tem uma parceria com o Observatório em marketing relacionado à causa, né, que é uma estratégia, do ponto de vista da organização, é uma estratégia de captação de recursos, né, porque, enfim, ela associa a causa dela a um produto de uma empresa, enfim, na venda, né, desse produto ou serviço numa atividade econômica. E para a própria empresa também é uma forma de contribuir com a causa, seja em prevenção ou, enfim, em qualquer tipo de projeto aí de impacto, no caso aqui, na área do trânsito. Aí queria que o Caporal contasse um pouquinho dessa experiência com o Observatório e de dar responsabilidade social da Autoavaliar. Muito bom, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, participando com vocês aqui. Obrigado, Ramalho, por mais essa oportunidade. Realmente, a Autoavaliar é uma empresa de 5 anos de idade. Então, é uma empresa muito novinha, bem menor do que as dos colegas aqui presentes, mas é uma empresa que já ganhou uma expressão nacional, né? Eu vou dizer alguns números para vocês entenderem, e depois eu explico o que a gente faz, mas hoje, todos os meses, a gente faz quase 200 mil avaliações de veículos no Brasil, e são vendidos aproximadamente 20 mil carros na nossa plataforma todos os meses também. Então, a gente atende as concessionárias, 75% do mercado brasileiro já é atendido, as locadoras de veículos, os bancos, as montadoras, e por tudo isso a gente se sentiu meio culpado desde o início, né? Porque a gente fala assim, que a gente tem que acelerar o seu negócio. Quando eu falo em acelerar, já lembra do trânsito, já lembra de tudo. E a gente coloca mais carro no mercado. O tempo todo a gente está despejando mais veículos no mercado, né? A solução para não ter mais acidente é não ter carro na rua, né? Mas isso a gente não quer, acho que ninguém quer. Então, a gente, desde o início, pensou de uma maneira, e eu conhecendo o trabalho do Ramalho, que é sensacional, pensou numa maneira de contribuir. Como é que a gente pode se envolver nisso, né? Participando, a gente é uma empresa Laço Amarelo, e participando junto com o trabalho do Observatório Nacional, mas também envolvendo todos os nossos parceiros. A gente atende aí 3.900 concessionárias, 30 mil lojistas,
como é que eles podem contribuir também? Como é que a gente envolve todo mundo nessa mesma, essa mesma história, nessa mesma cultura de, né, tentar evitar o acidente de trânsito? Então, basicamente, a ideia foi desde o início. E aí a gente começou, acho que foi 2019, né, Ramalho? Não tenho certeza, mas foi 2019. E a gente começou com uma ação cobrando R$1 a mais de cada transação feita na nossa plataforma. Então, cada transação a mais era uma doação espontânea. Então, a gente falava, se você quiser contribuir, você paga R$1 a mais. E aí a gente arrecadou, tem os números aqui fresquinhos, R$ 202.406 em 2019 e 2020 para o Observatório. Aí a gente começou a falar assim, bom, mas a gente tem 200 colaboradores, com diretos e indiretos, aí isso aí vai para quase 1.000 pessoas, né? Aí a gente chamou o Ramalho para fazer uma palestra para a gente, interna, explicando o que era o Observatório, o porquê da gente ter a responsabilidade no trânsito, etc. E a gente começou a divulgar nas nossas redes sociais também. A gente faz um trabalho, né, de divulgação e tudo mais. Isso é muito interessante porque desde 2017 a gente tem um sócio minoritário que é o Grupo PSA, que esse ano está se juntando com a FCA, que é a Fiat Chrysler também. O Grupo PSA é um fabricante de automóveis que fabrica Peugeot e Citroën e outras marcas, Opel e DS na Europa, mas a gente também procurou passar isso para os outros países. Hoje a gente está em 6 países, autoavaliar, está no México, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil, obviamente, né? E a gente procura passar essa cultura também para fora, além das nossas fronteiras. Então, é isso que é muito importante para a gente, participar, né? E envolver cada vez mais pessoas neste projeto. Eu acho que é importante a gente passar a cultura, a gente... porque senão a coisa fica, cada vez mais a gente coloca carro no mercado, fica mais inviável, né? Então a gente tem que passar essa cultura de responsabilidade no trânsito, né, de tomar todos os cuidados necessários, né, para evitar um acidente de trânsito, que no nosso país especificamente é uma coisa absurda, seríssima, vocês já divulgaram os números aí, e é por isso que a gente está aqui, e a gente quer colaborar, e a gente quer cada vez mais participar dessas iniciativas. Muito obrigado. Obrigado, Caporal. Então, Ramalho, já que você está aí quieto, né, esse tempo todo, imagino que você esteja tremendo, né? Porque Ramalho para falar é assim, alguém que gosta disso, né? Queria que você, enfim, diante de tantas, né, iniciativas legais e interessantes, que você contasse um pouco da experiência do Observatório e como tem sido essas parcerias com essas empresas aqui presentes. Olha, a experiência tem sido das melhores, Danilo. É muito importante citar que muitas dessas empresas hoje, nós também temos relacionamento até de advocacy, ou seja, o Observatório trabalha 4 grandes eixos, né, que é estudos e pesquisas, transforma isso em dados e informação, isso depois transforma-se em educação, que é passar a informação adiante, seja em qualquer canal, e o final, o último eixo, não menos importante, é o advocacy. O que é o advocacy? Transformar legislações, né, transformar resoluções de forma que venha a mitigar, a reduzir o número de acidentes e melhorar a vida da sociedade. Então, muitas bandeiras, às vezes, levantadas por essas empresas que aqui estão e outras mais que já são Laço Amarelo, tem uma legitimidade muito grande na sua solicitação, na sua reivindicação. E por serem uma empresa privada, muitas vezes não tem o ambiente para ser ouvido dentro de uma Câmara dos Deputados e do próprio governo federal. Então, o Observatório se transforma, nesse momento, num interlocutor. Então, é óbvio que antes dessa solicitação ser encaminhada, ela passa por um estudo, uma avaliação, tanto dentro do país quanto fora do país, como os países têm se comportado mediante aquele tempo, e havendo o viés estritamente focado em salvar vidas, nós vamos atuar e vamos trabalhar. Né? Nós temos trabalhado aí um projeto hoje que envolve algumas associações, capitaneada por parceiros nossos aqui,
Então, esse é o grande gol, ou seja, é uma via de duas mãos. O observatório também tem a sua legitimidade em desenvolver ações para a redução de acidentes de trânsito, mas sem recursos, sem investimento, uma organização não governamental tem dificuldades, né? Então, essa contribuição que essas empresas fazem nos projetos Laço Amarelo, na questão de mantenedor ou do marketing relacionado à causa, faz com que a gente tenha recursos para desenvolver. Nós entregamos há 1 ano e meio atrás o projeto chamado Educa, que é Educação de Trânsito nas Escolas. E a gente está rezando aí para ver se na Semana Nacional o governo federal divulgue oficialmente essa ferramenta para todas as escolas públicas do Brasil. E cada centavo de cada uma dessas empresas que aí estão, mais as outras, né, que a gente já citou, a Daniela falou de município Laço Amarelo, entidade Laço Amarelo, ele ajuda no desenvolvimento desses projetos. Ou seja, a gente tem condição de entregar mais soluções ao governo federal e aos municípios e ao Estado. Então, é assim que a gente trabalha junto com essas empresas. E é impressionante, Danilo, o próprio nome já diz observatório, né? Nós observamos, muitas vezes a gente não domina todo o espectro de inteligência, então, muitas vezes, empresas participam conosco de células de trabalho, né? Eu não uso o nome grupo de trabalho, porque quando você não quer fazer alguma coisa, já chama outro grupo de trabalho, já ficou meio caricaturado isso aí. Então, a gente chama de célula de trabalho, onde ali se produz o conteúdo, né, com a visão da iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil. E dali saem produtos muito, muito ricos, como nós estamos fazendo agora, o projeto Rodovias que Perdoam. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição aí, Danilo. Ah, perfeito. Então, agora, também, passando para... Enfim, a gente já está... Olha só como passa rápido, hein? São 10h49 já. E eu queria, assim, pedir para quem está assistindo, realmente estimular, para que mandem perguntas, né, para a gente. É um momento tão importante, assim, com tanta gente boa junta, que conhece tanto desse tema, eu acho que vale a pena perguntar, e a gente está de olho aqui no chat para ver as perguntas. Tem uma pergunta... Só para avisar, nós estamos com quase 700 pessoas acompanhando a live nesse momento. Ah, muito legal, tá vendo? Ó, já veio uma pergunta do Vanderlei César Barnese, que ele é observador certificado da 4ª turma. Depois o Ramalho ou a Daniela falam melhor do que é ser um observador certificado. Ele pergunta, na Raizen, quantos motoristas de transporte de cana e quantos no transporte de combustíveis tem? E onde é feito esse gerenciamento dos dados de telemetria? Obrigado. Vamos lá, eu pego essa, obviamente. Na parte de cana, a gente oscila aí entre 2.500 a 3.000 profissionais. Na parte de combustível, passa aí dos 4.000 profissionais. E os dados da telemetria, eles são compilados em basicamente duas torres de controle. Uma que gerencia toda a atividade de transporte de cana, porque os dados de onde está o caminhão, além do ponto de vista da segurança, essa cadência de entrega da cana-de-açúcar na usina, ela é fundamental para o funcionamento da própria usina, então, novamente, performance e segurança caminhando juntas aí. E no caso do transporte de combustíveis, também tem uma torre de controle dedicada para garantir aí o acompanhamento e o suprimento aí dos nossos postos. Tá bom, então, Vanderlei? Mais uma pergunta, só que agora é aberta a todos, não pediu a resposta de uma empresa específica, de uma pessoa específica. E, enfim, e também é de observador certificado, agora observador certificado de Belém do Pará. Tem observador certificado no país inteiro, hein? E essa pergunta dele tem a ver com um novo jeito de transitar, né, que o Manuel Júnior coloca. Como as empresas estão trabalhando, principalmente internamente, com o volume e o grande aumento da mobilidade a pé. Quem pega? Eu posso falar um minutinho. Tá legal. É o seguinte... a mobilidade a pé,
ela deve estar acontecendo realmente, mas não eu não tenho visto nas grandes cidades. A gente tem um escritório ali numa região da Berrini, de São Paulo, ali que ficava um congestionamento nas calçadas, etc., muito intenso, e hoje não existe mais. Eu não tenho visto isso tanto, eu tenho visto ao contrário. Os patamares de venda de veículos 0 quilômetros voltaram para quase janeiro. Então, está pertinho lá de agosto com janeiro. Então, muita gente está comprando carro para evitar, inclusive, andar de veículo compartilhado, transporte público, essas coisas. Eu tenho visto justamente ao contrário. Eu não sei se vocês aí, agora jogo a pergunta para os meus colegas aí, e se eles têm notado isso, mas o que a gente percebeu é o preço do carro usado subiu, tem uma demanda grande, a oferta está pequena, e a venda de veículos 0 quilômetro subiu também, quer dizer, voltou aos patamares, entre aspas, pré-pandemia. Tá? Então, fique à vontade aí para comentar. Vou fazer um comentário ao Alexandre Alves da BR. A gente fez um diagnóstico, né, com a nossa força de trabalho, os colaboradores da nossa fábrica de lubrificante e do nosso prédio administrativo, que fica na Cidade Nova, aqui no Rio de Janeiro, justamente para ter essa noção de como é que nossos colaboradores se deslocavam, né? Para a gente poder construir junto, né, um plano de mobilidade sustentável. Então, a primeira fase já foi feita, que foi o diagnóstico. E agora é estimular, né, as práticas de deslocamento sustentável, vamos chamar assim. Quanto menos veículo na rua, mais sustentabilidade a gente acaba tendo. Se eu posso colaborar um pouco nesse papo, quando a gente fala dessa mobilidade a pé, na realidade não é exatamente a pé, a gente está falando de um transporte coletivo, transporte público ou não, que ajude o pessoal no deslocamento. E com isso, de repente, até tendo menos veículos, ou tendo veículos de uma forma mais organizada, onde as pessoas possam usufruir de um transporte coletivo eficiente, né? Até voltando um pouco no que o Divino estava conversando das torres de controle, como é que a tecnologia ajuda nisso, pessoal? A gente tem a capacidade de captar todos os dados do veículo, seja automóvel, seja um caminhão, seja um ônibus, tá? E transforma esses dados em informações úteis, tá? Para a tomada de decisões. Então, essa conectividade que hoje está mais evidente, né? Eu acho, principalmente depois, nesse momento de pandemia, se você não está conectado, você não existe, né? Então, essa conectividade, como administrar essa conectividade, vai ser a grande chave para o futuro, e a tecnologia vai ter um papel fundamental nisso, na otimização de trânsito, em transportes coletivos que funcionem, tá, no sentido de tempos de chegada, horários respeitados. Então, tudo isso, a tecnologia, ela vai ter parte fundamental de tudo isso aí. E com o que vai vindo daqui a pouquinho da tecnologia 5G, vai permitir ainda mais avançar, talvez até, claro, um pouco mais na frente, em veículos autônomos, tudo isso para facilitar esse tema do trânsito, fazendo ele mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais seguro, né? Se eu puder contribuir com essa nova forma de mobilidade urbana, um pouco aqui a Paula Beira da 3M, eu diria assim, eu tenho trabalhado na América Latina também, né? E o que a gente verifica é muito transporte por bicicletas, patinetes, são transportes mais alternativos, mais até que simplesmente o trânsito a pé. E eu acho que essa ainda não está claro uma tendência numa direção ou na outra, né? Tipo, as pessoas evitando o transporte público por causa de contaminação, mas ao mesmo tempo buscando formas alternativas e mais razoáveis de utilizar os recursos. Então, a gente vê cidades como Lima, no Peru, cidades mais planas, têm uma capacidade de fazer uma infraestrutura de mobilidade urbana mais povoada, mais utilizada, né? Então, eu acho que essa mistura de trabalho fora do escritório também, muito home office, tira as pessoas das ruas. Eu acho que dá até uma equação ainda bastante complexa, mas, de fato, o carro ainda, pelo menos na América Latina,
é ainda um sonho de consumo até das pessoas, mas cada vez menos sendo essencial para a mobilidade, porque hoje a gente poder trabalhar de casa ou poder trabalhar a 4 quadras do seu emprego torna o transporte muito mais simples. E eu acho que é uma tendência que veio para crescer cada vez mais também. Muito bom. Alguém mais quer contribuir com essa resposta? Eu queria fazer um comentário sobre tecnologia, Danilo. Pode ir? Abordamos tanto, né, a questão da tecnologia, já que a gente tem bastante gente assistindo, é importante destacar o que é o estado da arte, né, que a gente está falando tanto em telemetria, tecnologia embarcada, né? Hoje, a gente já teve o Divino comentando em relação à redução de acidentes, né? A BR também, nesses últimos 10 anos, já reduziu muito o nível de acidentalidade, e mais importante, não só que a redução do número dos acidentes, é a gravidade também desses acidentes, né? Então, a gente tem a pirâmide que a gente acompanha, né? A base da pirâmide a gente chama de violações, desvios, né? A gente tem, os nossos acidentes estão mais tendendo a acidentes de esbarrão, de trânsito, né? Claro, um ou outro, né? Acidente um pouco mais grave, mas as consequências, né, têm sido cada vez menores, por conta dessa atuação que a gente está tendo em cima do fator humano, né? Claro, o motorista não é uma máquina, né? A gente tem que acompanhá-lo, a gente tem que monitorá-lo, as condições de saúde dele, um dia ele pode estar cansado, ter dormido mal, o filho doente, quer dizer, tudo isso influencia no comportamento dele na direção. Então, é muito importante que as empresas também tenham esses projetos, né, dentro dos seus projetos, e contemplado também essa parte do diagnóstico da saúde, né, da parte psicológica desse motorista. Então, as transportadoras parceiras que trabalham conosco, a gente não tem frota própria, a gente atua com transportadores parceiros, então a gente estimula por meio do nosso manual de gerenciamento de risco, né, e cobra compulsoriamente algumas ações desses transportadores que tenham dentro desse pacote aí de gestão também essa parte psicológica. E na parte de tecnologia embarcada, a gente tem hoje como estado da arte as câmeras que têm a parte de inteligência artificial aplicada, né? Quer dizer, o comportamento histórico daquele motorista é daquele jeito, então, quer dizer, qualquer fator que fuja àquela normalidade já começa a aparecer como um alerta na torre de controle que o Divino comentou, né? Então, determinados comportamentos não esperados começam a dar sinalizações para nós, né, de que pode ter um acidente prestes a acontecer. E aí vai a atuação proativa dessa torre de controle, né, atuando, né, preventivamente, né, a ocorrência desse acidente. Então, isso é o que a gente chama hoje de estado da arte, câmera de reconhecimento facial, para verificar quantidade de piscada, se ele está com fadiga, se ele está falando ao celular, se ele está sem cinto de segurança, se tem carona, se ele está... Tivemos há pouco tempo um evento, né, uma colisão traseira de leve monta, vamos chamar assim, o motorista pegou uma fruta para descascar, então ele estava com a atenção dividida entre aquela fruta e o trânsito, né? Então, o trânsito requer atenção isolada, não tem como dividir a atenção do trânsito com outra atividade, tá? Então, essa a principal inserção da tecnologia no nosso negócio. Está ajudando a gente a diagnosticar comportamentos e, mais do que isso, de como é que a gente vai atuar preventivamente, o que a gente vai fazer em termos de programas, né, para mitigar esse tipo de diagnóstico que tem se apresentado para a gente, tá? Então, isso é questão muito importante. Depois, eu queria só dar uma provocada, né, com todos, a questão do meio ambiente, né? A gente tem falado muito da questão da acidentalidade. Só para dar uma introdução, a BR tem um programa chamado Transporte Ecoeficiente, em que o trânsito polui, né? Então, a gente lançou um programa onde a gente tem aí, nos próximos 10 anos, a missão de reduzir 400 mil toneladas de CO2 emitidos. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que as empresas que atuam com transporte também fazem isso, eu sei que Divino pode falar isso depois. A gente tem substituição da nossa frota de forma continuada, né, quer dizer, veículos mais novos, né, com menor nível de emissão, mais tecnológicos,
o próprio monitoramento, condução econômica é um dos fatores também da telemetria, que a gente enxerga também por meio da torre, né, se esse motorista está acelerando demais, freando demais, né, isso tudo também acaba... E a questão da mudança de modal, né, a gente tem as ferrovias estão em pleno, né, aprimoramento aí, e está em crescimento também, então a gente está muito antenado nisso também, na questão de substituição de modais também, para desonerar um pouquinho nossas estradas. Tá bom? Deixar essa contribuição em relação ao meio ambiente aqui, para a gente dar uma temática também voltada para isso. Bom, vamos seguir, então. Danilo, antes, talvez o Divino queira comentar alguma coisa, só... só tenho uma questãozinha aqui, para ficar junto, na tecnologia, para a gente pegar esse bloco todo, que uma pessoa, né, que é o William Mello, ele pergunta qual a tecnologia embarcada, voltada para a segurança no transporte, né, conforme está sendo dito, de produtos perigosos, mais atual que tem no mercado. Eu ia comentar exatamente um pouco isso, até reforçando o que o Alexandre falou, e aí eu tenho certeza que o Divino vai poder complementar bem. Esse tema agora das câmeras, nas câmeras inteligentes, na realidade é o último que a gente tem, e é a nível de soluções embarcadas para poder evitar e prevenir acidentes, tá? O que eu ia comentar do Alexandre é que, no fim das contas, está tudo conectado, né? Essa parte de meio ambiente, se você evita um acidente, principalmente para quem transporta cargas perigosas, combustível, você cuidar para que não haja acidentes é estar pensando no meio ambiente, porque um acidente com um tanque de combustível, que de repente aí você vai ter esse combustível na natureza, vamos dizer assim, no meio ambiente, é um tema super complicado. E esse tema das câmeras também permite, como o Alexandre disse, que você esteja realmente acompanhando os hábitos e trabalhando sobre os hábitos do motorista, além de estar evitando acidentes. Desse jeito você economiza combustível, que você está pensando também no meio ambiente, você evita acidentes, tá? E você está o tempo todo melhorando ainda mais o nível até de profissionalismo desses operadores, tá? E a Raizen, o Divino comentou no começo, de repente tem algo a complementar, trabalha muito bem essa parte aí com essa tecnologia, né? Perfeito. Eu queria só alguns pontos, quer dizer, primeiro com relação à tecnologia em si, quer dizer, é absolutamente fundamental que a gente continue a proteger o motorista dele mesmo. A maior parte das violações, né, dos erros que nós cometemos como condutores, né, e aí eu me incluo nessa discussão, não são situações em que você não sabia o que era correto fazer. No fundo, na maior parte das vezes, a gente até sabe o que seria o correto, mas, eventualmente, você precisa salvar um pouquinho de tempo, você está com a atenção dividida, e o que a tecnologia faz é nos proteger de nós mesmos como condutores. E isso é fundamental, tanto nos vícios, nos hábitos de condução errados que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, mas também é absolutamente fundamental com relação à fadiga. Sugiro alguns comentários, algumas perguntas com relação à fadiga, o Alexandre da BR já mencionou, ou a Sascar também, e é absolutamente crucial que a gente pegue e utilize esse apoio da tecnologia para identificar quando que o nosso condutor, quanto que nós estamos começando a apresentar sinais de fadiga, porque você cochilar o volante e ter uma colisão, obviamente é um assunto, é um acidente sempre muito, muito sério, mas tem vários acidentes que acontecem muito antes de você dormir por completo. O teu nível de atenção, o teu nível de reação já vai reduzindo, e esse momento inicial da fadiga é igualmente perigoso. Então, essa nova frente aí de tecnologia, de conseguir identificar quando eu, como condutor, já apresento esses primeiros sinais, é a próxima o grande passo que a gente vai dar para a segurança aí do nosso trânsito, principalmente para as viagens longas, né? E com relação à sustentabilidade,
Queria comentar alguns pontos. O Alexandre chegou a mencionar aí a mudança de modal, é fundamental. A gente precisa continuar nessa jornada. É igualmente fundamental o uso da tecnologia e os motores mais eficientes para terem consumos menores e, eventualmente, substituição de combustível, né? A gente está trabalhando num projeto bem bacana aí de produção de biogás através da vinhaça. A gente consegue colocar isso em caminhões de frota pesada aí do transporte de cana, e eu acho que no futuro a gente vai ter a combinação aí de várias iniciativas diferentes para tornar aí o processo de logística como um todo melhor do ponto de vista de pegada de carbono. Deixa eu fazer uma observação com o que o Divino falou. Eu posso falar, Danilo? Qual que é a ideia? Quando ele mencionou essa questão da fadiga do motorista, me veio à cabeça imediatamente o trabalho que o Observatório está fazendo agora com os grupos de trabalho das rodovias que perdoam. Esse é exatamente o conceito disso. Ele veio da Europa e ele pega todas as ocorrências de acidente numa estrada, pontos de fadiga ou pontos de escape, de tangenciamento de pista, geometria da via, e mapeia, porque ele sabe que o ser humano é falível. Então, qualquer dia, algum motorista vai piscar, vai dar uma soneca e, eventualmente, vai colidir. Só que se ali tiver sido feito um estudo, nesse conceito das estradas que perdoam, provavelmente haverá uma defensa que vai colocá-lo de volta ao leito da pista. Ele não vai cair num precipício. Estou sendo dramática, né? Mas para exemplificar e ilustrar um pouquinho mais esse conceito. Então, assim, a infraestrutura é muito importante nesse aspecto, porque ela pode salvar as vidas que a gente hoje perde por falta de contingências de trabalho como é que chama, de engenharia muito simples. A questão realmente é estudar e se dedicar a esse conceito. Obrigada. Ok. Até voltando também um pouco à parte social, a Érica Níquel, ela pergunta se as empresas aqui presentes, se elas destinam parte do imposto de renda de incentivo fiscal a projetos relacionados ao trânsito. É a pergunta dela. No nosso caso, acho que o nosso CFO pode até explicar melhor, mas a gente faz uma composição, né, Ramalho? O Ramalho acho que tem essa informação também, com relação à doação que a gente faz porque, inclusive, esse dinheiro que a gente cobra extra dos clientes, eles passam como para bater no imposto de renda, alguma coisa assim, porque a gente não tem esse faturamento de verdade, né? É um faturamento que a gente usa para poder doar, né? A gente pede uma contribuição. Então, okay. Isso realmente mais acontece. Alguém? A BR, eu comentei do motorista destaque, né? A gente provisionou 2.600.000, né, da campanha, e aí eu não estou falando só para premiar motorista, estou falando para premiar filhos, premiar família, né? A gente tem aí um programa de resgate contínuo de prêmios no site, então, à medida que ele vai tendo um desempenho favorável, a família vai cobrando dele, né? Filhos, esposa, vai cobrando dele, né, o resgate dessa premiação. E eles participam também, né, que a gente incentiva filhos a participarem também, mas com relação diretamente a imposto, não. A gente tem a campanha Laço Amarelo, a gente tem, né, as promoções internas, campanhas internas, né, então toda a nossa verba destinada e provisionada vai para esse propósito. Alexandre, então, tem até o Dárcio Sentoducato, que é o sobrenome dele, ele fez uma pergunta especificamente para você, sobre como se consegue incluir os familiares no programa na BR, né, e qual o efeito dessa inclusão dos motoristas, no motorista destaque, bem a ver com o que você acabou de comentar. Isso, acabei de comentar, o engajamento se dá por meio do próprio programa, né, tem concurso de case, tem períodos, por exemplo, agora outubro, né, mês das crianças, a gente incentiva as crianças a participarem por meio de desenhos, né, a gente premia o melhor desenho, e você vê, assim, um ingresso, né, uma inscrição maciça dos filhos de motoristas nessas campanhas, e a própria esposa cobrando, né, porque a maioria dos prêmios são para casa, né, não são para o motorista. Então, por que você não trouxe essa cesta básica? Por que você não ganhou o fogão esse mês? Por quê? Quer dizer, por que eu não pude, né?
Então, a família passa a ser uma cobradora. A gente manda SMS para os motoristas, está prestes a vencer uma campanha, você tem prêmios a resgatar, né? Quer dizer, é um programa contínuo, né? E assim, muito envolvente, né? Quer dizer, a família está assim engajada, e o site do Destaque, como eu comentei com vocês, do Motorista Destaque, vocês vão ver lá, tem vídeos, tem campanha, fala do Laço Amarelo, fala do... Quer dizer, é bem vasto, é um site que dá para brincar, tem joguinhos, né? Então é bem bacana, né? A Raiz também tem algo parecido conosco, né? A gente tem um programa do Motorista Destaque da premiação no final do ano, e o Divino também pode falar da campanha deles, né? Similar à nossa também, bem bacana. Obrigado, Alexandre. E é uma sacada muito, muito legal, né? Da gente envolver a família nessa questão, porque, de certa forma, eles são o motivo, né, pelo qual o motorista, obviamente, quer chegar em casa são e salvo, né? E, ao mesmo tempo, eles acabam sendo excelentes fiscais, aí, como o Alexandre brincou, né? Porque se o prêmio não veio, o que houve, pai? Por que você não ficou com 0 violação esse mês? O que está acontecendo? E a gente percebe que esse engajamento é muito bom, e a gente também percebe que vários transportadores começam a utilizar em seus outros contratos, né, não necessariamente da BR ou da Raiz, campanhas similares, justamente porque é a forma de manter a moçada com foco na condução segura e com foco na segurança na estrada. Então, é uma iniciativa realmente muito bacana e que eu não tenho dúvida veio para ficar. Danilo, eu gostaria de complementar o que o Alexandre e o Divino falaram. O Observatório tem aprendido muito com essas duas empresas, principalmente no que tange a logística, né, a preocupação com a entrega. E uma das grandes preocupações que vem há anos, e inclusive esse governo está trabalhando muito, é a questão da pesagem de veículos de transporte. Isso coloca em risco as pessoas que estão na via, existe a questão de danificar as rodovias, né? E esse aprendizado que nós temos tido com os benchmarks aí que a gente tem aí, que já foi dito pela Raiz e pela BR, o Observatório desenvolveu uma plataforma que vai ser lançada agora em outubro, que é uma autoavaliação de frotas. Ou seja, cada frotista, cada empresa de frota transportadora, com 1 caminhão ou 1.000 caminhões, poderá ter uma avaliação de um autodiagnóstico de como está a questão da segurança. Ramalho, eu gostei do nome, tá? Autoavaliação, acho que tem um nome então, que me identifico. Isso daí a gente colou de uma empresa de sucesso que tem 5 anos no mercado. Depois, fora, eu falo para você o nome dela, tá bom? Maravilha. Então, para você ver, por isso chama Observatório. A gente observa e tenta levar isso, que não são temas de competitividade empresarial. Muito pelo contrário, né? Não adianta nada BR, a Raiz e a Sascar, por exemplo, ter tecnologia embarcada nos caminhões, se eu tenho um grande contingente que não está nem aí para isso. Porque esses veículos vão acabar colidindo com esses veículos, muitas vezes, dessas empresas, e causando até um mal de imagem, né? Porque já imaginou um caminhão lá com a sua marca envolvido num acidente grave, né? Esse cara que geralmente não investe em tecnologia, não tem as preocupações que tem a empresa, eles vão estar ali, né, no meio da colisão, mas sem identidade nenhuma, né? E o que fica para o cidadão é a marca que ele está vendo ali. Então, esse trabalho que o Observatório está fazendo, eu tenho certeza vai contar com o apoio da BR, da Sascar, da Raiz, para que a gente busque no mercado elevar um pouco esse nível desse mercado de transporte de produtos e serviços. Tá bom? Muito bom. Então, aqui... pode falar, desculpe. Não, é só um projeto interessante e, claro, Ramalho, o Observatório pode contar com a Sascar com isso. E a gente trata de incentivar muito esse tipo de coisa, né? A própria Raiz em Petrobras, que são grandes embarcadores,
exigir ou ter alguns critérios, alguns pré-requisitos para que uma empresa, uma transportadora ou até mesmo um autônomo possa transportar com ela. Então, isso ajuda exatamente o que eu dizia de permear toda essa iniciativa, né? Começa de dentro, mas depois você tem que realmente ter essa capacidade de disseminar isso, cada vez mais aumentando o seu perímetro, né? Então, é muito boa iniciativa e pode contar com a gente, tá? Então, agora uma questão para todos também, que isso não pode faltar, senão a gente não está falando do tema, né? Mas é com relação aos ODS, né? Enfim, a gente tem os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu queria saber se alguma ação ou se alguma classificação, estruturação das atividades relacionadas ao trânsito estão ligadas a algum programa relacionado aos ODS nas empresas de vocês, e a questão do final também da década, né? Da segurança viária, se isso foi levado em conta, como foi esse trabalho? Quem se habilita? Vai, Ramalho, fala um pouco do fim da década, você então, para ver se puxa. Bom, nós tivemos agora em fevereiro, a convite da ONU, em Estocolmo, onde foi finalizada a década 2011-2020. E já foi startada uma nova década, 2020 e 2030. Né? O Brasil, infelizmente, não atingiu esse número. Isso tudo vai ser refletido no livro que nós vamos publicar aí na Semana Nacional do Trânsito. Já temos o aval lá do Ministério da Infraestrutura, a cerimônia que será feita provavelmente no Palácio do Planalto. Nós vamos lançar esse documentário, esse livro, que é para ajudar universidades, empresas que queiram entender o que aconteceu nesse primeiro período da década e o que vai ser feito daqui até 2030, quais são as diretrizes. Né? Muitas empresas multinacionais seguem essas diretrizes. Né? A própria 3M tem um trabalho muito forte lá fora, ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente fala dos ODS, geralmente a gente não vê à cabeça o trânsito, né? Mas a OMS criou 12 metas exclusivas para trânsito. Né? Dessas 12 metas, 7, se não me engano, 8, são exclusivamente focadas no fator humano, ou seja, aquilo que já foi dito aqui. Né? Então, por isso, a tecnologia embarcada ajuda e auxilia muito, né, em mitigar esses riscos, né, e corrigir esses riscos. Né? A gente só pensa em penalizar. Quando você fala, né, essa cultura, graças a Deus, está mudando. Né? A partir do momento que você fala que você vai embarcar uma tecnologia de gerenciamento do caminhão, o motorista fica receoso, fala, porra, vão querer me vigiar. Né? Na verdade, é uma situação benigna, boa. Né? Eu costumo brincar e falo, todo mundo gosta da câmera no hospital, no shopping, no condomínio, na escola do filho. Né? Quando coloca uma câmera dessa dentro do caminhão, ou a próprio radar, né, que muita gente, o pessoal xinga, essas tecnologias estão ali para ajudar. Né? Porque quem é do bem não precisa se preocupar com aquilo. Quem está dentro das regras, está cumprindo os compliances, os direcionamentos que a empresa dá no transporte, questão de aceleração, frenagem, ele não tem que se preocupar. Aquilo justamente é para corrigir, né, eventuais anomalias para mitigar o acidente. Ok? É isso. Ok, Ramalho, ótimo. Então, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, pessoal, e então eu vou passar agora para as partes finais, aqui para o encerramento, para todos, né, terem um tempinho para colocar suas palavras finais, e começando com a Paula, da 3M. Eu agradeço o convite, queria parabenizar de novo a iniciativa. Eu acho que o trânsito é uma questão de todos nós, não das empresas, das pessoas, sabe? A gente é protagonista e é plateia ao mesmo tempo.
Então, eu convoco aí a todo mundo que pode contribuir, que contribua. Não se intimide, porque a iniciativa privada e a sociedade civil tem que tomar conta do Brasil no bom sentido, né? De fazer as coisas acontecerem. E esse é meu pleito aí para a gente continuar nesse advocacy e batalhando por novas tecnologias e coisas que podem ajudar a gente a ter um país melhor e um trânsito mais saudável. Obrigado, Paula. É isso, muito obrigado. Agora, seguindo, enfim, aí quem for falando, quiser falar, pode seguir. Eu vou fazer um comentário só em relação ao nosso relatório de sustentabilidade, né? Ele está relacionado lá aos ODS, né? Posso citar 4 ODS que têm a ver com a temática: energia acessível e limpa, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis e ação para a mudança global do clima, né? E agradecer aqui, né, finalizando, agradecer o convite, né? Eu acho que esse foi o primeiro das 4 webinars que vão ter. Participaremos como ouvintes, né, das demais, eu acho que o tema é muito relevante. Esse, então, das rodovias que perdoam vai ser muito bacana, porque tem a ver com o poder público. Deixar a BR Distribuidora à disposição para benchmark, né? A gente fala muito nisso, né? Temos aí a Raizen como parceiro, estou sempre ligando para a turma da Raizen para trocar figurinha, porque segurança não gera competição, segurança se soma, né? A gente está falando de prevenção, então salvar vidas eu acho que é propósito, né? Não é nada não envolve competitividade, né? Então, como o Divino já falou, a gente está reduzindo cada vez mais nossos índices de acidentalidade, né? E o zero acidentes, ele ele é factível, né? Vamos dizer assim. Então, com esse propósito nosso de tecnologia, de capacitação de pessoa, de reconhecimento, né, das melhores práticas, isso faz a gente perseguir, né, e conseguir engajar todo mundo nessa causa do acidente zero. Tá? Deixo aqui, meus contatos estão aí na webinar, né, tem LinkedIn também, e o que vocês precisarem da BR Distribuidora, estamos aqui a postos para respondê-los. Bom, um abraço para todos. Agradeço. Vamos lá, Boanerges da Sascar. Pode ser. Bom, obrigado pelo convite aí. Eu acho que foi uma conversa bastante rica, né? Escutando um pouco os colegas aí também sempre te ajuda a pensar e a ter mais, pensar em outros insights, vamos dizer assim, para fazer e poder ajudar mais, né? Só reforçando que toda essa parte que foi comentada de tecnologia embarcada, câmeras, que no fim das contas são ferramentas, são soluções que ajudam em tudo isso que a gente falou aqui, tá? A Sascar pode ajudar, tá? Então, quem quiser saber mais informação, tem um sascar.com.br. Eles podem me encontrar também no LinkedIn, eu tenho certeza que a gente vai poder apoiar aí, como já apoiamos aí, por exemplo, Raizen e BR, em todo esse ponto da tecnologia embarcada, tá? Então, excelente iniciativa aí, Ramalho, e estamos à disposição para o que precisar dentro desse tema, ou outros que toquem a mobilidade como um todo. Então, obrigado. Palavras finais do Divino, da Raizen. Obrigado, Danilo. Bom, agradecer novamente aí ao Observatório, ao Estadão, iniciativa muito, muito boa, é um tema absolutamente relevante, né? E quando a gente pensa, o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando em termos transporte com a tecnologia auxiliando a tornar os condutores mais seguros, mais atentos na forma como estão conduzindo, tornando a jornada mais segura. A gente mencionou aqui rodovias que perdoam, né? Ou seja, quando isso não acontecer, a gente ser capaz, aí, com o apoio do poder público, ter rodovias aí que, quando alguma coisa der errado, a consequência não seja tão grave. E a gente está falando em tratar, né, o motorista como o fator humano dele, para a gente garantir que consegue eliminar essa pandemia. Adorei o termo que o Ramalho usou, porque a quantidade de vidas que a gente perde ou afeta negativamente
com o trânsito precisa ser um mal a ser erradicado, a ser trabalhado para a eliminação total, e eu acho que as iniciativas que a gente discutiu aqui hoje estão, sem dúvida, na direção correta. Tá? Então, contem com a Raizen aí para o que precisar, tanto no compartilhamento aí das nossas melhores práticas nessa área de segurança, porque esse é um tema comum para todos nós. Eu tenho certeza que a gente vai continuar com essa jornada por muito tempo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Agora o Caporal. Encerramento, eu vi que agora ele não está falando. Me perdoa, pessoal, eu estou omnichannel hoje, participando de vários eventos ao mesmo tempo, e eventualmente aí eu fico on-off, mas agora eu estou ligado aqui, e como acompanhei todo o trabalho, e só tenho que agradecer essa oportunidade de estar junto com vocês, com essas empresas maravilhosas que são empresas de vocês, com essas iniciativas de responsabilidade e mudança de cultura no trânsito, né? Que acho que é o principal que a gente tem que fazer aqui no Brasil, é mudar a cultura do trânsito, né? E é um trabalho de formiguinha que a gente vai propagando, todos nós, e fazendo crescer, e um dia, quem sabe, a gente acaba com o que o Ramalho falou, com que a pandemia do trânsito, que ela perdura, independente dos vírus que vão surgindo ou não, né? Então, eu acho que é isso. A autoavaliar está à disposição também de todo mundo, eu estou à disposição em todos os canais aí possíveis, que vocês já conhecidos de todos. E eu só quero agradecer. Muito obrigado por estar aqui, participar com vocês. E vamos em frente para os próximos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, antes de passar a palavra para a Daniela e para o Ramalho, eu também quero agradecer o convite, né, por ter o Observatório me convidado para participar dessa live. Nossa, muitas informações mesmo, eu que não sou exatamente da área, fico fascinado com como as coisas se desenvolvem, principalmente no âmbito da tecnologia, e, claro, a importância da responsabilidade social na segurança viária enfim, é indiscutível. Então, quero passar a palavra para a Daniela e para o Ramalho depois para encerrar, e abraço a todos e obrigado por estarem aqui. Bem, pessoal, eu quero agradecer aí a todos os parceiros, participantes desta conversa, e que foi um show de conversa, viu? Muitas informações importantes, muitas informações que vão virar exemplo aí para as outras empresas. Danilo, muitíssimo obrigada aí pela sua condução, foi brilhante. E quero colocar o Observatório, né, à disposição de todos vocês, o pessoal que assistiu a gente, né, por várias plataformas. A gente estava aí em vários, pelo Facebook do Maio Amarelo, pela parceria do Caderno Mobilidade do Estadão, que também está transmitindo o nosso encontro. Então, muitíssimo obrigado a todos. O programa Laço Amarelo só é um sucesso graças a vocês, e a gente tem certeza que a gente vai mudar a história da segurança viária desse país. Todos os dias, todos nós aqui dentro do Observatório temos essa missão. Então, a gente é muito agradecido ao apoio e à parceria de todos vocês. Muito obrigado. Nós estamos à disposição e vamos fazer história. Um abraço a todos e um ótimo dia. Cara, eu estou muito feliz e emocionado aqui, viu? Ver o Alexandre, o Bonaerges, que eu conheci agora aos 45 minutos do segundo tempo, já se demonstrou um querido, aí um cara que vai poder ajudar muito, né? Porque a Sascar tem sido um parceiro desde o primeiro dia do Observatório. A 3M, eu não tenho o que dizer, a gente tem uma aliança estratégica já com a 3M, estamos indo para o 5º, 6º ano, né? O Divino, eu tenho ele pelo nome, né? Óbvio, todo mundo, se tiver um Divino do lado, vai ter vida longa. Então, eu me associei à Raizen, não pela Raizen, mas pelo Divino. Brincadeira da parte, a Raizen é benchmark de segurança viária, e a gente tem aprendido muito com eles, né? O destaque aí que o Alexandre falou, eu acessei, Alexandre, estava transmitindo também ao vivo a nossa live, e inclusive destaque é com Z, é com 10,
Motorista nota 10, então, isso aí. Até nisso ele... É isso aí. E o Caporal é um querido, né? O Caporal, um belo dia toco meu telefone, Caporal. Já fazia uns 6 anos que eu não falava com ele, né? E aí ele fala assim, explica um pouco esse negócio de observatório aí, que eu vejo toda hora nas redes sociais aí, eu quero entender. Aí eu expliquei para ele, ele falou assim, a gente pode ajudar. Eu estou querendo fazer um negócio assim, assado, frito e cozido. Eu quase caí das pernas, né? Porque eu estava louco para fazer um MRC, um marketing relacionado à causa, algum produto, algum serviço. E o Caporal me deu essa alegria e que estamos aí há quase 3 anos juntos. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Danilo é o irmão que fez o observatório crescer, né? Ele foi o culpado de eu sair da iniciativa privada e montar o observatório, né? Todos agora somos obcecados aí nessa luta para reduzir acidentes de trânsito, tá? Eu quero encerrar aqui com todos na tela aí e agradecer de coração, né? Que eu sei o quão vocês dedicaram o tempo de vocês para estar aqui, né? A gente já não aguenta mais live, a gente já não aguenta mais webinar, né? Quando o cara liga para convidar, você faz de conta que não é com você, mas eu fiquei assistindo aqui e os comentários, as pessoas estão muito felizes com o que aprenderam com vocês, né? Eu tenho certeza que isso vai gerar muito mais do que informação, negócios. O Caporal mesmo, no começo do nosso bate-papo, no warm-up que nós estávamos fazendo fora do ar, já sabe que tem que criar um autoavaliar para oferecer para os funcionários da rádio, PR, tá? Porque a gente tem que comprar carro e a gente também quer comprar carro com segurança. Então você tem que criar um autoavaliar para a pessoa física, tá bom? Nós vamos fazer isso também. Tá bom? Eu vou ser seu sócio, hein? Abraço, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.